Olá a todos, vamos dar início ao nosso módulo 3 que aborda obesidade e comorbidades. E o que a gente vai discutir? Sobrepeso e obesidade, vamos falar um pouquinho sobre a questão relacionada à adesão, quais instrumentos a ciência utiliza para verificar a adesão, possíveis mudanças de comportamento, tanto no aspecto positivo ou até mesmo a questão relacionada às recaídas. Vamos discutir ciência, o que o nosso grupo de estudos tem publicado em relação a esse assunto, que são o quê? Aspectos relacionados ao estilo de vida, à obesidade, comorbidades e outros aspectos relacionados também à saúde, atividade física, nutrição e a psicologia, além da integração desses fatores que se relaciona com uma resposta positiva a ações de tratamento não medicamentoso. E depois nós vamos fazer as considerações finais. Então vamos lá. Sobrepeso e obesidade. O que a ciência tem discutido em relação a essa temática no contexto brasileiro? Nós temos esse estudo aqui, que é o estudo Vigitel, que foi coletado em 2023 e publicado em 2024, que traz a prevalência do sobrepeso e da obesidade nas 27 capitais brasileiras, isso incluindo já o Distrito Federal. Então, o que nós temos aqui? Olha só, a frequência de sobrepeso variou entre 50% a 65% nas capitais de Distrito Federal. Então, mais da metade da população brasileira com 18 anos ou mais já apresenta excesso de peso. Um número alarmante. Outro ponto, média Brasil. Então, trazendo todas as capitais, fazendo uma média entre elas, nós temos aqui mais de 60% dessa população já com excesso de peso. E a cada, então, 10 brasileiros, 6 apresentam IMC acima de 25 até 29,9, que caracteriza-se pelo sobrepeso. Aqui nós temos outro aspecto importante que se refere à obesidade. E vem comigo aqui. Ela variou entre 17,7% a 30,4% nas capitais e Distrito Federal. Um número mas muito alto. E a média Brasil se refere a 24%. Então, uma doença com uma prevalência muito alta que tem um impacto em relação ao estilo de vida, que se refere a uma inatividade física ou uma atividade física insuficiente, uma alimentação que muitas vezes pode estar baseada num consumo muito elevado de alimentos processados e, sobretudo, alimentos ultraprocessados, falta de espaços para a prática de atividade física, uma rotina de trabalho intensa e falta também de políticas públicas para educação em saúde. E aqui, olha que outro ponto alarmante. A cada 10 brasileiros, 2 apresentam IMC igual ou superior a 30, que se refere à obesidade. Então, nós temos aqui alguns aspectos que buscam nortear a característica fisiológica da obesidade. Já eu vou explicar esse aspecto com maior ênfase. Mas o que a literatura trazia para a gente em 2004 sobre a questão relacionada à obesidade? Então, nós temos esse estudo, que é um estudo clássico do Donnelly. Ele traz a seguinte questão: energia que entra, energia que sai. Então, aqui nós temos o gasto energético da atividade física, que é a energia que sai, e aqui a gente tem a ingestão de alimentos, tá? E nós temos aqui o balanço entre esses dois fatores. Quando nós temos, por exemplo, um equilíbrio entre o gasto energético e o consumo calórico, o que acontece aqui? Nós temos uma manutenção do peso corporal. Entretanto, quando nós temos, por exemplo, uma ingestão mais elevada do que um gasto energético, nós vamos ter um aumento do peso corporal.
E, por outro lado, se esse gasto energético for maior que a ingestão calórica, à medida que o tempo vai passando, nós teremos uma perda de peso. É claro, isso também não vai acontecer de um dia para o outro. Por quê? O que a literatura já traz de informação para a gente quando nós falamos de perda de peso, perda de massa de gordura, especificamente? 1 quilo de gordura gira em torno de 7.000 a 7.700 quilocalorias. Se a gente dividir essas 7.700 quilocalorias por 30 dias, nós vamos ter 256 calorias. Então, se o nosso paciente objetiva, por exemplo, perder 1 quilo de gordura em um mês, a gente vai ter que trabalhar com um déficit calórico de 256 calorias. É claro, esse é um modelo matemático. Então, nós temos que analisar que o nosso organismo ele vai responder de forma diferente desse modelo matemático. E cada indivíduo pode ter uma resposta diferente, que nós chamamos de individualidade biológica. Então, nesse ponto, o modelo matemático nos ajuda a compreender a relação de déficit calórico, porém, esse déficit calórico pode ser que ele aconteça e esse resultado, de fato, apareça, mas pode ser também que ele não apareça, porque ele vai estar envolvido com uma série de fatores, como, por exemplo, questões hormonais, questões metabólicas, a qualidade do sono, o nível de atividade física, a questão relacionada à alimentação, também a questão relacionada à distribuição dos macronutrientes. Então, tudo isso vai impactar questões medicamentosas, então uma junção de fatores. Mas na nutrição a gente usa esse modelo para tentar buscar um déficit calórico para que esse indivíduo, se for o caso, voltado para a perda de peso, que ele esteja dentro desse pressuposto do déficit calórico para que haja, à medida que o tempo vai passando, o processo de emagrecimento. E aqui nós temos como que funciona o gasto energético, dessa energia que é o que sai, tá? Então, o que é composto o gasto energético? Nós temos o primeiro ponto relacionado à taxa metabólica basal. E o que seria essa taxa metabólica basal? A quantidade mínima de energia que o indivíduo precisa para realizar as suas funções vitais. Ou seja, o nosso gasto energético no momento que a gente está parado. Se nós, por exemplo, estivéssemos sentados ali durante todo o dia, nós gastaríamos em torno, tá, de 2.000 calorias, vamos supor, dependendo do tamanho desse indivíduo, principalmente um homem, se esse homem tiver muita massa muscular. Porém, não é só isso que é composto o nosso gasto energético total. O que compõe também? Nós temos aqui o efeito térmico dos alimentos. E o que seria esse efeito térmico dos alimentos? A quantidade de energia que o nosso organismo gasta para fazer a digestão e a absorção dos macronutrientes. A proteína, por exemplo, apresenta um efeito térmico entre 20% a 30%. Os carboidratos, entre 5% a 10%. E os lipídios, entre 0% a 3%. E alguns autores trazem até a informação que pode ser até 5%. Mas o que seria isso? Então, vamos supor que o indivíduo ingeriu 30 gramas de proteína. Um filé de frango de 100 gramas vai ter em torno de 30 gramas de proteína. Esse indivíduo não vai conseguir absorver essas 30 gramas de proteína. Parte dela vai ser utilizada até no próprio processo de digestão e absorção. Então, ele vai perder dessas 30 gramas entre 20% a 30%. Perder entre aspas. E o nosso organismo, então, ele vai aumentar essa taxa metabólica para fazer a digestão e absorção. O carboidrato também acontece isso, porém com um percentual menor. E os lipídios também, porém com um percentual menor. Então, numa dieta focada no processo de perda de peso, o que tem sido feito? Então, tem diferentes estudos na literatura que já mostram que é importante aumentar o consumo de proteína e fracionar essa proteína ao longo do dia, que, consequentemente, nós aumentamos o efeito térmico do alimento, tá? E, consequentemente, esse gasto energético, que é um gasto energético passivo que não envolve a atividade física. E aqui a gente tem
o gasto energético ativo, que ele pode ser subdividido em atividade física não estruturada. O que seria isso? O nosso dia a dia, o nosso deslocamento, o nosso movimento, as tarefas do nosso dia a dia, então, tanto de trabalho quanto de casa. Então, atividade física não estruturada. Mas também temos a atividade física estruturada. Qual seria a atividade física estruturada? O exercício físico, que ele é organizado em séries, repetições, tempo de intervalo. Então, frequência de atividade física estruturada na semana. Então, quantos treinos serão feitos? Então, tudo isso compõe o gasto energético total durante as 24 horas. Esse foi o ponto importante para entender essa relação. E aqui, essa é uma visão mais atualizada em relação ao gasto energético. Vou voltar ao ponto. O slide anterior mostrava a questão relacionada à ingestão e ao gasto. Ele simplificava as informações relacionadas ao controle do peso. Não é então só a ingestão, não é só o gasto que está, por exemplo, relacionado com o excesso de peso. Nós temos mais questões relacionadas com isso. Quais são? Vem comigo aqui. Então, nós temos esse artigo que foi publicado numa revista internacional recentemente, que ele trata duas definições. Então, a definição simplista, que foi aquela que eu apresentei para vocês, da ingestão e do gasto. Porém, aqui a gente tem uma definição que é mais complexa, que aborda de fato o estado da obesidade, que está relacionado à fome hedônica, que são o quê? Aspectos relacionados aos sentimentos. Nós temos hormônios alterados, então esses hormônios, por exemplo, nós podemos destacar a grelina, que é o hormônio da fome, a leptina, que é o hormônio da saciedade. Tá? Nós temos os análogos de GLP-1 também, que têm sido muito discutidos, como, por exemplo, o próprio Ozempic, o Wegovy e outras medicações focadas dentro do processo de perda de peso. Então, nós vamos ter ali uma manipulação desses hormônios, que isso vai entrar numa próxima oportunidade, num próximo curso. Nós temos aqui uma predisposição genética. Então, a predisposição genética, a grande parte das evidências discute que ela impacta apenas 5% da população com obesidade. Nós temos aqui aspectos relacionados à microbiota intestinal. Temos até estudos com transplante fecal para mudar a microbiota intestinal, tá? Que é um aspecto que tem sido discutido na ciência. Nós temos alterações em relação à parte neuronal. Nós temos aqui uma comunicação que apresenta falha entre o cérebro e o intestino, que a gente chama de crosstalk. A gente tem também outros fatores, até mesmo problemas metabólicos, que vão impactar no estado da obesidade. Então, essa questão não é tão simples assim como está descrito aqui. É uma questão multifatorial que envolve a complexidade do estado da obesidade. E outro ponto de atenção que nós precisamos ter. A gente precisa cuidar muito com essa relação de IMC. O IMC não funciona para todo mundo. Tá? Por que não? Porque o IMC ele só vai analisar o aspecto quantitativo. O IMC ele não analisa o aspecto qualitativo. Então, precisamos olhar com cautela e trabalhar com avaliações, sejam elas dos perímetros, então as circunferências, seja a relação da composição corporal via adipometria, via bioimpedância ou outras medidas, como, por exemplo, uma densitometria, a pesagem hidrostática, a pletismografia, a ultrassonografia. Então, nós temos diferentes medidas que podem ser utilizadas para a gente entender a composição corporal, para, posteriormente, direcionar uma conduta assertiva para o manejo do excesso de peso e da obesidade.